do Evangelho de Lucas, a conhecidíssima história do Evangelho de Lucas, que nos narra o nascimento de Jesus, a visita dos pastores. Também lemos algumas profecias, especialmente Isaías e Miqueias, e todas essas leituras unanimemente apontam para o Natal, para um dia em que a paz de Deus se manifestaria entre a humanidade, especialmente para o seu povo. Natal, portanto, está associado com a paz de Deus e a bondade de Deus. E eu quero nessa manhã, então, fazer uma leitura com a igreja, uma leitura que, de certa maneira, conecta todas essas passagens que nós já lemos aqui e que são passagens tradicionais de Natal. A leitura que eu farei não é uma leitura talvez tão tradicional assim do Natal, mas ela tem a ver com essa temática da manifestação da bondade e da paz de Deus para conosco. Eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 57. Vamos fazer a leitura do verso 1 até, ou melhor, do verso 14 até o verso 19. Isaías, capítulo 57, do verso 14 até o verso 19. A igreja localizou a passagem? Isaías, capítulo 57, a partir do verso 14, diz assim, portanto, a palavra do Senhor. E dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, e nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego de vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas, rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Eu tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Até aqui a palavra do Senhor. 500 anos, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, o povo de Deus, o povo de Israel, estava cativo na Babilônia. Jerusalém estava em ruínas, o templo destruído e queimado. A população, naquele contexto, se perguntava: terá Deus nos abandonado? Que esperança nos resta após tão grande destruição e tão grande castigo? O povo de Deus tinha ciência de que, por causa do seu pecado, eles foram destruídos como nação. E o lugar de culto ao Senhor também havia sido destruído. Agora, lá diante de uma potência poderosa, que era a Babilônia, a maior potência do mundo antigo, naquela época, no século V a.C., o povo se perguntava: o que nos resta, portanto, como esperança de futuro para os nossos filhos? Terá finalizado, portanto, as bênçãos e o cuidado de Deus para conosco? É nesse contexto e para esse povo entristecido e com pouca esperança que o profeta Isaías escreve essas palavras, esses oráculos. São oráculos de consolação. As palavras do profeta procuram consolar um povo que estava em espessas trevas, um povo que já não tinha esperança e um povo que talvez duvidasse do cuidado, da bondade, do amor de Deus, o Deus que cuidaria deles e que teria feito promessas de paz e prosperidade. Mas onde estava essa paz? Afinal, será que essas promessas acabaram? E o profeta então escreve essas palavras e diz: não, Deus ainda tem promessas para o seu povo. Deus ainda cuida do seu povo e Deus restaurará a sorte do seu povo.
Mas ao mesmo tempo em que o profeta diz que um dia ele restaurará a sorte do povo, ele também deixa subentendido que algo muito maior estava por vir. Algo que alcançaria não apenas a nação de Israel, mas também aqueles que estão longe, aqueles que não conhecem Deus naquele momento. Agora, vamos ver com um pouco mais de cuidado o texto bíblico. O profeta começa dizendo, ele faz um chamado: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. O povo seria restaurado, o povo de Deus, aqueles que servem a Deus, teriam a sua sorte restaurada. E para isso os caminhos seriam aplainados, uma figura de linguagem aqui para dizer que nenhum empecilho deveria ser colocado no caminho do povo. Nada, inclusive o pecado, a morte, então nada disso deveria ficar no caminho, porque o povo teria a sua sorte restaurada. E por que ele teria? Porque quem está prometendo é o Senhor, o Deus de toda a criação. E é o que nos diz o verso 14: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, tem o nome de santo. Este versículo do profeta Isaías deixa claro que Deus não se confunde com nenhuma divindade local. Deus não é pura e simplesmente um espírito que anda por aí e que se incorpora na natureza. Ele não é a mãe terra ou coisa parecida, mas ele transcende a sua criação. É isso que significa dizer que Deus habita num alto e sublime lugar. Ele é muito maior do que o mundo que ele criou. Ele está além dela, ele está distante, ele é totalmente outro. Ele não se confunde conosco, ele não é um ser humano mais elevado, ele não é uma razão inconsciente que governa as coisas, ele não é um destino. Mas ele é o Criador de todas as coisas e habita num lugar em que nenhum de nós pode chegar. Ele é sublime, ele é totalmente santo. Há, portanto, uma diferença conosco, não apenas no espaço, ou seja, ele é alto e sublime, ele está num lugar inalcançável aos seres humanos, mas também há uma diferença no tempo, porque ele é eterno, ao contrário de nós, que surgimos no tempo num determinado momento e deixamos de existir num determinado momento. Mas além de ter uma diferença espacial e uma diferença temporal, há também uma diferença de caráter. Ele é santo, ele habita num alto lugar, mas ele também é santo, ele é o santo. Ele tem uma perfeição de caráter, não há mal nele, não há pecado. E isso, por sua vez, cria um abismo, uma separação entre nós. Por quê? Porque todos nós, além de sermos temporais, além de vivermos num determinado local do espaço, também temos um problema em relação ao nosso caráter. Nós não somos santos, nós somos pecadores. O pecado, o mal habita em nós. Essa é a razão da nossa ruína. Essa é a razão da ruína de Israel e essa também é a razão da nossa ruína. Israel pecou, Israel foi destruído no passado, e não pensem vocês que isso é apenas um problema de Israel, mas é um problema da humanidade. Israel prefigura a humanidade como um todo. Nós estamos totalmente separados de Deus, estamos afastados, não temos paz com Ele, não temos acesso à sua presença, diante da sua majestade, diante da sua grandeza. Mas por outro lado, essa não é toda a realidade. E o profeta ele continua, ele diz que Deus habita num alto e sublime monte, ele é santo, ele não está acessível aos seres humanos, mas por outro lado, nessa sua transcendência, ele também é imanente, pois como diz ali, eu habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, esse Deus grandioso, majestoso e eterno, ele habita com aqueles que estão no mais fundo do poço da existência humana. Os que choram, os que sofrem e aqueles que se humilham na sua presença, que olham para si e percebem de fato, eu não mereço a bondade de Deus. De fato, eu sou um pecador. De fato, eu percebo o mal que habita em mim diariamente. E, portanto, meu espírito se abate, meu coração está contrito, eu me humilho, eu reconheço
eu me desespero com a minha condição, porque por mim e pelo meu esforço eu não posso absolutamente nada. Pois é com esses que este Deus transcendente, absolutamente transcendente, também habita e está presente, ou seja, ele também é imanente. Então, diferentemente dos deuses das outras nações, diferentemente da divindade que aparece no espiritismo, no budismo, em outras religiões, muito diferentemente dessas divindades, Deus é um ser pessoal, que se relaciona conosco, se relaciona com o seu povo, que tem um cuidado com o seu povo a quem nós nos dirigimos e falamos como uma pessoa. E ele habita em nosso meio, apesar de ele ter todos os motivos para nos destruir por causa da sua santidade, ainda assim ele habita com aquele contrito, com aquele abatido, com aquele humilde, aqueles que, como Jesus vai falar nas bem-aventuranças, os que choram porque serão consolados. Esse, portanto, é o Deus de Israel e, portanto, há esperança para Israel. Se a situação de Israel é ruim, ela não vai durar para sempre. E o profeta vai continuar, verso 16. E aqui ele fala do pecado do povo de Israel que causa separação. E não só o povo de Israel, mas dos nossos pecados que causam separação. Pois não contenderei para sempre e nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito defiaria diante de mim e o fôlego de vida que eu criei. Ou seja, o Deus Criador de todas as coisas mostra a sua misericórdia. Ele diz, eu não vou dar o que eles merecem, em outras palavras. Eu não vou ficar a vida inteira castigando, eu não vou passar toda a história humana aqui apenas com palavras de destruição, porque é isso que merece, é isso que Israel merece, é isso que a humanidade merece. E basta olhar para a história humana que nós vemos a maldade permeando a nossa história, causando destruição, fazendo mal para as pessoas, crianças, idosos, mulheres, homens, todos sofrem os efeitos da maldade humana, a própria criação geme por causa da maldade humana, mas Deus diz, eu não vou contender com a humanidade perpetuamente. Não vou. E alguém poderia pensar, não vou contender perpetuamente, então vou destruir a humanidade e assim acaba o conflito. Não, mas Deus não escolhe esse caminho. Pelo contrário, ele diz, se eu contendesse perpetuamente, eu destruiria o fôlego de vida que eu criei, eu destruiria o ser humano que eu criei à minha imagem. E que o pecado corrompeu e manchou, estragou, mas eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. As minhas misericórdias não permitem que eu faça isso. E portanto no verso 17 ele continua, por causa da indignidade da sua cobiça, a cobiça, no final das contas, meus irmãos, a cobiça é um dos pecados fundamentais da humanidade. A cobiça, hoje os ídolos do nosso tempo, as pessoas já, pelo menos no Ocidente, as pessoas já não se curvam diante de estátuas de divindades com animais e coisas desse tipo. As pessoas já não creem nesse tipo de coisa. Mas, por outro lado, o seu coração continua dominado pela cobiça. E a sua cobiça faz com que eles criem falsos deuses que eles adoram sem ter consciência, como o Deus do poder, da aceitação, da riqueza, da beleza física, do sexo. As pessoas adoram e vivem para essas coisas. E é a cobiça, portanto, a indignidade da nossa cobiça que é a raiz de todo o mal que habita em nós. A cobiça que habita em nós, e não por acaso o 10º mandamento é contra a cobiça, porque o primeiro mandamento é contra a idolatria, contra os falsos deuses, e o 10º mandamento é contra a cobiça, que por sua vez nos leva aos falsos deuses. É assim que fecham os 10 mandamentos, e é assim que nós vemos a nossa indignidade e o nosso pecado. A cobiça, muitas vezes, nós não controlamos, nós pensamos que controlamos ali o adulterar, o não roubar, o não ter falsos deuses, o ter um dia de descanso. Nós pensamos que controlamos isso, mas quando chega na cobiça, nós vemos que não conseguimos controlar. Os nossos sentimentos, eles não são facilmente controláveis. E, portanto, a cobiça, por causa da cobiça do povo de Israel, Deus se indignou, feriu o povo, escondeu a sua face, ou seja, permitiu que os inimigos de Israel destruíssem a nação. E lembrem, meus irmãos, o povo da Babilônia não era um povo melhor do que o povo de Israel, pelo contrário, era o que havia de pior no mundo antigo.
Era uma nação muito mais perversa, muito mais injusta e muito mais má que a nação de Israel. Mas mesmo assim, Deus usa aquela nação para castigar o povo de Israel. E assim acontece até hoje com o povo de Deus ao redor do mundo. Muitas vezes o juízo de Deus temporariamente se manifesta sobre o povo de Deus e pessoas perversas são usadas. Governos perversos, políticos perversos são usados para fazer o mal ao povo de Deus, para disciplinar o povo de Deus, mas nada foge do seu controle. Mas apesar de haver períodos de juízo, há também períodos de graça, restauração e reconciliação, e o profeta anuncia que esses períodos estão chegando, e ele diz: eu tenho visto os seus caminhos, eu tenho visto os seus caminhos, e esses caminhos não são bons. Os caminhos do povo de Israel são caminhos que o afastam de Deus, assim como muitas vezes os nossos caminhos nos afastam de Deus, e Deus vê esses caminhos. Eu tenho visto, sim, mas apesar disso, apesar desses seus caminhos serem perversos, eu os sararei. É o Senhor que toma a iniciativa de chamar o povo de Israel, de sarar o povo de Israel, e de trazer salvação para Israel, porque Israel não merecia, assim como todos nós não merecemos. E pelo nosso esforço nós não chegamos a Deus, mas Deus toma a iniciativa. Apesar dos nossos caminhos, Ele toma a iniciativa e Ele diz: eu o sararei. E também o guiarei. Ele não só nos restaura, mas Ele vai nos guiar agora por um caminho correto. Ele vai guiar a nação de Israel por um caminho correto. É o Espírito de Deus que vai fazer com que agora possamos andar no caminho correto, já que nos nossos esforços nós falhamos nisso. E ele diz: os que dele choram, aqueles que se entristecem com o mal que vem, se entristecem com o sofrimento, se entristecem com o pecado, esses que choram, portanto, com tudo isso, a promessa de Deus: eu os restaurarei, eu os conduzirei, eu os trarei de volta a mim, em outras palavras. E então, nós temos o verso 19, um verso que muitas vezes é conectado com a passagem de Lucas capítulo 2. Por quê? Porque Lucas capítulo 2 nos fala da paz, paz na terra aos homens de boa vontade, dependendo da tradução, ou paz na terra aos homens que Ele quer bem, aqueles a quem Ele quer bem. E agora no verso 19 o profeta nos diz então, e aqui existem outras traduções, talvez melhor do que essa que eu li. Eu gosto da tradução que a NVI usa. Ela diz assim, que Deus fará: criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor, eu o curarei. Ou também a Nova Versão Transformadora diz: porém em seus lábios palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor que os cura. Portanto, Deus promete ao seu povo que Ele mesmo colocará na boca do seu povo palavras de louvor. Ou, em outras palavras, o que é o louvor? O louvor é uma expressão de adoração que vem relacionada com a alegria. Deus está prometendo que colocará na boca do seu povo um cântico de alegria, que o povo voltará a se alegrar, que o povo voltará a ter esperança. Essa é uma promessa para Israel feita mais de 500 anos antes do nascimento de Cristo. O povo voltará a ter alegria, e é o próprio Deus que dará, e é o próprio Deus que fará isso, e é o próprio Deus que colocará na boca do povo. Não é nem o povo que vai criar essas palavras, mas Deus colocará na palavra do povo essas palavras de alegria. E essas palavras de alegria, por sua vez, virão acompanhadas de paz. Shalom, no Antigo Testamento. Paz, tanto aos que estão perto, ou seja, o povo de Israel e aqueles que, especialmente aqueles que estão lá perto de Jerusalém, uma Jerusalém restaurada, mas também, não somente aos que estão perto, mas aos que estão longe. A paz de Deus, e até então isso não era claro para o povo de Israel, é uma paz que não é apenas para o Israel étnico e para a nação de Israel, não é apenas para os descendentes biológicos de Abraão, mas é para todos aqueles que estão unidos em um só povo. Haverá um dia, portanto, que a paz transcenderá o povo de Israel
étnico e alcançará todas as nações, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. Um dia serão alcançadas por essa paz. E o que vem a ser essa paz que é prometida? E vejam, nós sempre falamos que o Natal é um tempo de paz. As músicas que cantamos, quase todas elas aqui, nos falam de paz, falaram de paz. As leituras que fizemos, Isaías capítulo 9, nos fala de um rei da casa de Davi que estabelecerá a paz e acabará com as guerras. Miqueias nos fala também no capítulo 5 que haverá paz no futuro. De Belém sairá aquele que governará e que reinará e que estabelecerá a paz. Lucas, como nós já lemos aqui, nos fala, os anjos proclamam paz na terra aos homens a quem ele quer bem, aos homens de boa vontade, dependendo da tradução. Natal é um tempo de paz porque nesse dia as promessas de Deus, como esta que nós lemos aqui em Isaías 57, começaram a se cumprir para o povo de Israel, mas não somente para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, todos aqueles que com o coração contrito e abatido buscam a Deus, encontrarão a paz. E encontrarão a paz por quê? Porque o próprio Deus veio até nós. O próprio Deus tomou a iniciativa de assumir a forma humana. O próprio Deus, portanto, vem e toma a forma humana, nasce como um bebê e cresce como uma criança. Chega na vida adulta e na vida adulta começa o seu ministério manifestando a bondade e o amor de Deus. E depois entrega a sua vida para que pudesse haver, portanto, paz. E o que é, portanto, a paz no Antigo Testamento? A paz que é a mesma do Antigo como do Novo, mas no Antigo Testamento a palavra é shalom, no Novo Testamento a palavra vem do grego eirene, que traduz a palavra shalom. E a ideia de paz aqui é, em primeiro lugar e antes de qualquer coisa, restaurar um relacionamento com Deus. Deus promete um tempo em que o povo de Israel e, na verdade, toda a humanidade, os que estão longe, restaurarão o seu relacionamento com Deus, já não serão mais inimigos. Deus já não estará mais contra o seu povo, mas haverá uma reconciliação. E Deus, portanto, será o Pai do seu povo. E uma vez que o povo esteja em paz com Deus, ele poderá transmitir essa paz de Deus para o seu próximo. Ou seja, haverá um tempo também em que não haverá mais guerras. E não somente não haverá mais guerra, porque a paz não será imposta pura e simplesmente pelo poder da espada, da força militar, na marra, como os romanos fizeram na época do nascimento de Jesus, a Pax Romana, mas a custo de muito sangue daqueles que não concordavam com a perspectiva romana. Mas não será desse jeito a paz que Cristo pode dar, não será por meio de um regime totalitário ou autoritário, mas será por meio de uma manifestação sobrenatural na vinda de Jesus Cristo, quando então definitivamente haverá paz em toda a humanidade e não haverá conflito. Mas enquanto este dia não chega, todos aqueles, uma vez que Deus se fez homem e habitou entre nós, nós agora, estando reconciliados com Deus, já agora na presente era, somos instrumentos de Deus para a paz no mundo. Somos instrumentos de Deus de reconciliação para aqueles que estão em conflitos, separados. E é importante lembrar, nas bem-aventuranças, meus irmãos, Jesus diz, bem-aventurados pacificadores. Nós não somos, vejam, por causa do Evangelho, e Jesus diz, há outras palavras de Jesus que ele veio trazer a espada, em que sentido? No sentido de que por causa do Evangelho nós causamos divisão. Por causa da verdade da palavra de Deus, aqueles que rejeitam nos odeiam, e isso causa divisão. E nós não podemos abrir mão do Evangelho em nome da paz. Não podemos abrir mão da nossa fé em nome da paz. Porque, na verdade, a verdadeira paz só vem quando as pessoas aceitarem a Cristo e servirem o Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Mas, por outro lado, nós somos chamados a ser instrumentos de paz, ou seja, tirando a questão da fidelidade a Deus e ao Evangelho, que vem acima de todas as coisas, no resto nós somos instrumentos de paz. E não de divisão, e não de conflito, e não de maldade, e não de perversidade. A Igreja de Deus é esse instrumento. E é importante lembrar aqui, eu não li aqui
na leitura bíblica de Isaías 57, o que diz o versículo 20 e 21, mas vejam o que ele diz. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não há paz para os perversos. Eu não posso ser politicamente correto, eu estaria contrariando a Escritura se eu dissesse que o Natal é um tempo assim, Jesus encarnou e agora todo mundo vive em paz, agora Deus já não vai mais julgar ninguém, está tudo bem, todos vão ser salvos e está ótimo, está resolvido o problema. Não, sendo bem sincero, eu até gostaria que fosse assim, mas não é. Para aqueles que servem, para os perversos, para aqueles que rejeitam o Evangelho, para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que preferem seguir os seus maus caminhos, para esses não há paz, diz o Senhor. E é por causa desses que a paz ainda não é uma possibilidade completa e total em nosso mundo caído, porque a realidade do mal, ela permanece. Jesus veio, nasceu, assumiu a forma humana, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E de lá ele reina, mas ele diz que um dia ele voltará, os mortos ressuscitarão e toda lágrima será enxugada, a morte será eliminada e todo o sofrimento será eliminado. E já nesse dia, a Shalom, a paz, a vida plena e perfeita prometida será uma realidade plena. Mas enquanto esse dia não chega, nós ainda estamos sujeitos a conflitos e, inclusive, os perversos, eles são como um mar agitado, eles promovem agitação. Eles tiram, portanto, a paz do mundo. Esse estado de coisas, ele vai continuar, há uma tensão, portanto, entre a paz que foi inaugurada no nascimento de Cristo e a falta de paz que ainda vivenciamos até a vinda de Cristo definitiva para estabelecer de uma vez por todas e completamente o seu reino sobre a terra de maneira visível. Mas enquanto isso não acontece, vivemos nessa tensão. E para expressar o quanto a ideia de paz ela é tão poderosa e quanto o Natal transmite a ideia de paz, e não poderia ser diferente, porque o nascimento de Jesus Cristo inaugura essa nova era de paz. Uma ilustração muito interessante é um filme que foi lançado em 2006, se eu não me engano, é um filme francês, Joyeux Noël, Feliz Natal, e ele é uma história real. Claro que tem uma parte romantizada, mas ele é baseado em fatos reais. Na Primeira Guerra Mundial, no primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, em 1914, quando os conflitos eclodiram no Ocidente, e chegou o Natal, os soldados queriam que houvesse uma pausa, para que pudessem voltar para suas casas e comemorar o Natal. Naquela época, a Europa ainda era um pouco mais cristianizada do que hoje. E eles queriam ter uma pausa de Natal, mas as autoridades não permitiram, os superiores não permitiram, porque isso daí ia desmobilizar o exército e não poderia acontecer tal coisa em meio a uma guerra. E era uma guerra cruel, terrível, com muitos mortos em meio a trincheiras. Mas quando chega o Natal, na noite de Natal, os inimigos estão separados apenas por um campo, aquela terra de ninguém, mas tem trincheira dos alemães de um lado, trincheira dos britânicos de outro, trincheira dos franceses de outro. E em solo francês e em solo belga, os alemães começam a decorar árvores com luz de Natal, começam a cantar músicas de Natal, os ingleses começam a cantar músicas de Natal, os franceses começam a cantar músicas de Natal, e daqui a pouco alguns soldados se levantam da trincheira e fazem um sinal para que não atirem, e todos começam a sair das trincheiras e se confraternizam, apertam as mãos, trocam dentro do que eles tinham alguns presentes, chocolate, algum tipo de comida, e pasmem vocês, no outro dia jogam futebol, começam a jogar futebol, em um jogo de futebol em meio à guerra, alemães, britânicos e franceses, que eram inimigos, britânicos e franceses eram inimigos dos alemães, mas agora eles confraternizam porque no Natal é uma época de paz. Dia 26, com um tiro de canhão, eles entendem que tem que voltar para as trincheiras e voltam, e a guerra recomeça, e eles voltam a se matar. Eles gostariam que nos anos seguintes, a guerra ela vai durar muitos anos, ela vai, se eu estou bem lembrado, até 1919 ou 18, mas ela ainda vai durar vários anos, e eles pedem para que essa trégua se repita, mas os superiores não autorizam, essa trégua não se repete, e depois disso a guerra se torna muito mais cruel e mortal. Mas essa ilustração, e ela é um fato real, ela nos ilustra a realidade da paz que o cristianismo traz, que Jesus Cristo trouxe.
E nos ilustra também a realidade de que, por um lado, o Natal, a ideia de paz, ela é tão poderosa que ela consegue, por um momento, parar uma guerra e fazer com que inimigos confraternizem, se conheçam e compartilhem suas vidas e até presentes. Mas o reino de Deus ainda não chegou. A realidade humana continua. E nem mesmo a perspectiva de paz do Natal é suficiente para acabar com uma guerra mundial. Os interesses perversos da humanidade permanecem. O mal permanece ainda como uma realidade. E logo a guerra continua. Então nós vivemos nessa tensão entre o que virá e o que já chegou. A paz perpétua ainda não é uma realidade, mas ela é uma possibilidade. Porque o nascimento de Cristo, ele nos traz a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus. E porque podemos nos reconciliar com Deus, nós podemos promover a paz dos nossos irmãos e nós podemos ser instrumentos de paz já na era presente para um mundo que está em trevas. E assim, meus irmãos, é assim que devemos entender, eu já me encaminho para o final, é assim que devemos entender o relato de Lucas que nós lemos aqui. Os anjos gritavam, clamavam, glória a Deus. Primeiro, vejam, em primeiro lugar, a glória de Deus brilha e os pastores veem a glória de Deus. Isso nos faz lembrar Isaías 57. Deus habita num alto e sublime monte. Ele é transcendente, ele é um ser glorioso. E quando há uma manifestação, essa glória se manifesta, mas não é para todos verem. Apenas alguns, os pastores, foram escolhidos para testemunhar esse momento. A glória de Deus se manifesta aos pastores de ovelhas, que eram pessoas que nem tinham uma respeitabilidade social grande, mas Deus quis se revelar a eles naquele momento. E eles veem a glória e veem anjos, anjos que por sua vez cantam e dizem que tem uma boa nova de grande alegria, uma boa notícia. Evangelho é a tradução disso, boa nova. Isso que significa evangelho. Eles têm um evangelho a anunciar, uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Que as promessas de Deus, ou seja, aquela promessa, entre elas a de Isaías 57, de paz, ela está se cumprindo agora, porque vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, aquele que, portanto, vai salvar Israel da sua miséria, ainda que não do jeito que vocês estão esperando, salvar da opressão militar romana, mas ele vai salvar de um problema fundamental que vem antes, que é o pecado, a maldade e a morte. Se não eliminar o pecado, não adianta nada, os esforços de paz e prosperidade de vocês serão passageiros e vão passar. O problema fundamental, não só de Israel, mas de todos nós, é o pecado. E nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, ou seja, aquele que vai eliminar o pecado e vai dar, portanto, vida eterna e eliminar a morte. E esse Salvador é Cristo. Christos significa Messias no hebraico. O Messias, aquele esperado libertador, ele também é esse libertador. Ele vai libertar vocês da escravidão do pecado. E ele é Cristo e ele é o Senhor. Ou seja, ele não é um reizinho qualquer, um líder importante qualquer, mas ele é o Senhor, ele tem a natureza do próprio Deus, ele é o Filho de Deus. Ele é um ser divino, não é qualquer um. E ele reina, ele é o verdadeiro rei, ele é o cumprimento das promessas da casa de Davi, que não faltaria um rei que governaria perpetuamente. Pois bem, nessa noite nasceu lá na cidade de Davi, ou seja, em Belém, esse Salvador, Cristo e Senhor, que se chama Jesus. E os pastores então ouvem o cântico, né? Glória a Deus nas maiores alturas, Deus é transcendente, mas paz na terra, a paz de Deus que está vindo agora por meio de Jesus Cristo, que torna possível a reconciliação com Deus e com o próximo, paz na terra aos homens a quem Ele ama. E esses homens a quem Ele ama são os contritos e abatidos de espírito, que Isaías 57 fala. Quando reconhecemos o senhorio de Cristo em nossa vida, nós temos paz com Deus. A paz inunda o nosso coração, transforma a nossa vida, e essa paz o mundo não pode dar de nenhuma maneira. E assim, as duas aplicações que resumem essa mensagem são as seguintes. Em primeiro lugar, a paz, ela está disponível hoje, graciosamente, àqueles que buscam ao Senhor. A paz que o mundo não pode dar está disponível. Isaías nos lembra, portanto,
que essa paz será encontrada no momento em que nos sujeitarmos à vontade e aos caminhos daquele Deus alto, sublime, santo, justo. Na medida em que nos dispusermos a sujeitar aos seus caminhos, por meio de Cristo, respondemos ao seu chamado com fé, a sua paz está disponível a nós hoje. E também, a segunda aplicação é que o Filho de Deus, como nós vemos aqui foi profetizado em Isaías capítulo 9, cumprido na narrativa de Lucas capítulo 2, o Filho de Deus se fez homem. O próprio Deus, portanto, assumiu a forma humana, assumiu a nossa condição, sofreu o que nós sofremos. Teve frio, teve sono, teve fome, chorou. Se você lembrar da nossa série de João, Jesus chorou quando viu a morte do seu amigo Lázaro. Ele padeceu, ele foi em tudo igual a nós, com exceção do pecado, que não fazia parte da sua natureza. Mas ele viveu uma vida plena de justiça, exatamente como Deus exigia. A vida é essa que nós não conseguimos ter. Agora, Deus assume essa condição. Percebam vocês que não há manifestação maior de amor e de identificação do que a encarnação, que vai ser consumada com Jesus entregando a sua vida por nós depois na cruz. Mas percebam, a encarnação em si, um bebê nascendo em Belém há 2000 anos atrás, é uma demonstração de que Deus não está indiferente ao sofrimento humano e a todos nós, mas pelo contrário, Ele está cumprindo suas promessas para Israel e para todos nós. As promessas de Israel são para nós, assim como a condição de Israel é a nossa. Todos nós precisamos de um Salvador, precisamos de redenção, e Ele assume a forma humana para que essa redenção seja possível. Então isso significa, e aqui a questão prática da aplicação, isso significa que todos nós temos acesso a Deus, porque se Ele assume a condição humana é porque Ele sabe o que nós passamos, o que nós sofremos, o que nós sentimos, e Ele pode se compadecer de nós. Ele está acessível, ainda que Ele habite num alto e sublime trono, Ele também ao mesmo tempo está acessível na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo revela a bondade, o amor, a glória de Deus, e agora nós temos acesso a Deus por meio de Cristo. Basta crer, basta deixarmos a nossa vida entregue aos seus caminhos e basta entregarmos os nossos caminhos. E a pergunta que eu faço é: você entregou os seus caminhos? E se você já entregou, você pode dizer assim: sim, eu já entreguei, eu já professei a fé em Jesus Cristo, eu já me batizei. Mas a sua vida reflete de fato uma vida que entrega os seus caminhos a Jesus Cristo? Suas escolhas, suas decisões, como você escolhe o seu trabalho, como você escolhe o seu lazer, como você escolhe seus relacionamentos, como você escolhe o lugar onde vai morar, como você escolhe o tamanho da sua família. Será que todas essas escolhas importantes da sua vida são pautadas pelo senhorio de Jesus Cristo? Hoje, neste culto de Natal, a palavra de Deus nos chama e nos relembra novamente a nos sujeitarmos ao seu senhorio, não como um ato de obrigação, mas como uma resposta ao chamado gracioso de Deus, que nessa manhã nos dá a sua paz e nos convida a desfrutar da sua paz. E que a paz de Deus, portanto, possa encher os nossos corações, não somente nesse Natal e nesse fim de ano, mas ao longo de todo o ano que está chegando, de 2024, e ao longo de todas as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé e vamos orar neste momento. Que o Senhor aplique a palavra aos nossos corações. Deus eterno, nesta manhã, neste culto de Natal, somos gratos a Ti, Te louvamos e Te adoramos, porque Tu nos permite, Tu nos chamaste aqui essa manhã para ouvirmos a Tua palavra, vermos a Tua glória por meio da Tua palavra, relembrarmos que a Tua bondade, a Tua glória e o Teu amor se manifestaram a nós por meio da encarnação de Teu Filho, do nascimento do Teu Filho Jesus Cristo, por meio de quem nós temos paz agora, paz contigo, e podemos ser instrumentos da paz ao mundo que não Te conhece.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o teu Espírito Santo, portanto, aplique, Senhor, essa palavra a nós. Se há alguém aqui que ainda não te serve, que não te conhece, que o teu Espírito Santo toque o coração e leve o Senhor à fé, a verdadeira fé em Jesus Cristo, para que assim possa ser reconciliado contigo, ter paz contigo, ter vida eterna. E todos aqueles, Senhor, que conhecem a Jesus Cristo, que o servem, que professaram a sua fé, que foram batizados, que o teu Espírito Santo nessa manhã fortaleça a sua fé, fortaleça o seu amor, fortaleça a sua alegria, encha o seu coração de alegria e de paz, para que possam te adorar e te cultuar por toda a sua vida e assim manifestar a tua glória ao mundo que ainda precisa te conhecer. É em nome de teu Filho Jesus que nós oramos nesta manhã. Amém.